Vamos começar. Tudo bem, alunos? Essa é a nossa primeira videoaula para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Como que vocês estão? Infelizmente, devido ao nosso atual contexto, eu ainda não pude conhecê-los pessoalmente, mas se tudo der certo, em breve a gente vai poder realizar as aulas presenciais e se conhecer pessoalmente. Apresentação do curso do professor. Primeiramente, queria falar um pouquinho de mim. Eu sou o Pedro Augusto, eu sou geógrafo, professor de geografia também, trabalho na rede estadual e agora estou aqui junto de vocês. Para o nosso curso, eu e o professor Zé, o Vanguarda, a gente dividiu o conteúdo em duas frentes. O Vanguarda vai ficar responsável pela frente 1 e eu pela frente 2, que eu meio que batizei ela como Planeta Terra e Espaço. Nossas videoaulas elas vão contar sempre com um material de apoio. Esse material de apoio é uma espécie de apostilado. Ela está em PDF lá no Que Mágico. Peço para que todos acessem. Esse material de apoio ele vai trazer o conteúdo de uma forma mais ampla e aprofundada. Na aula que a gente vai ter uma visão mais geral. E para estudar, eu peço para vocês que se baseiem bastante no nosso material de apoio, porque ele está bem completinho e foi feito com muito carinho para vocês. Planeta Terra. Estudar o planeta é uma atividade complexa devido às inúmeras dinâmicas que o nosso planeta apresenta. Mas se tudo der certo, vamos conseguir abordar todas, vocês vão sair tinindo daqui para a Oba. Escala e características. Eu coloquei aí a escala para a gente iniciar isso, porque o principal ponto que a gente vai ter aí é o exercício mental de abstração de escala. A gente está acostumado a lidar sempre com valores comuns ao nosso dia a dia. E para estudar astronomia, a gente vai se deparar com valores que não são tão comuns assim. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente. Por exemplo, aqui, ó, a idade da Terra. A Terra tem entre 4,5 a 5 bilhões de anos. Bilhões de anos. Ou seja, é muito maior a idade dela do que a gente está acostumado com a história, por exemplo. Essa idade, ela é uma idade geológica. Como que a gente chegou a esse número? Através de datação. Os geólogos, eles conseguiram localizar no nosso planeta rochas com essa idade. Existem outras, mas é de mais velhas, né? Só que não é de material nativo, vamos dizer assim. Outro valor aqui, ó, é a velocidade de órbita. A Terra ela tem uma velocidade de órbita de 29,7,9 quilômetros por segundo. As velocidades que a gente está acostumado são geralmente quilômetros por hora, que são as velocidades dos automóveis, ou metros por segundo, que é quando a gente pratica alguma atividade física, faz uma corrida, anda de bicicleta. Outra aqui, ó, distância em relação ao Sol. A gente está a 150 milhões de quilômetros do nosso astro. Tudo bem? É uma distância que a gente geralmente não está habituado a lidar no nosso dia a dia, não é mesmo? Outro referencial que eu selecionei aqui para vocês é o ponto mais alto da Terra. Ele se localiza no Everest. O Everest fica ali na cordilheira, no continente asiático. Fica ali na fronteira entre o Nepal e a China. O Everest está localizado a 8.800 metros acima do nível do mar. Ou seja, o nosso ponto mais alto nem se compara a qualquer distância tida como astronômica. Tudo bem? Vamos lá. O mundo dá voltas. O planeta Terra ele está em constante movimentação. E para piorar, não é um único movimento. Eles têm um movimento de rotação e um movimento de translação. O movimento de rotação da Terra é aquele que o planeta realiza em torno de si mesmo. É a Terra girando em torno de si mesma, no seu próprio eixo. Essa rotação
dura 23 horas e 56 minutos. É o período que leva para completar uma volta. Ela gira no sentido oeste para leste. Eita, isso é um pouquinho complicado e é a nossa primeira abstração que a gente tem que ter. Isso tem uma pequena dificuldade porque a gente tem um negócio chamado movimento aparente dos astros. No nosso referencial, observando o céu, a gente tem a impressão de que nós estamos parados e que os astros passam de leste para oeste, quando na realidade quem está se movendo somos nós, de oeste para leste. Como fixar isso na nossa cabeça? Vamos adotar o nosso referencial, que é o Brasil. O Brasil, ele está buscando sempre o leste. Por isso que eu coloquei a bandeirinha do Japão. O Japão está a leste de nós. É a terra do sol nascente. Esse é o Japão imperial, gente. É a terra do sol nascente. Ou seja, é como se o Brasil estivesse sempre buscando o Japão ou empurrando a terra sentido Japão. O leste está sempre adiante. Tudo bem? O outro movimento de translação. O movimento de translação é o que a Terra realiza em torno do Sol, a uma velocidade de 29,9 km por segundo. Essa movimentação tem uma duração de 365 dias e 6 horas. No passado, o calendário egípcio, para ser mais preciso, essas 6 horas não eram contadas, faltava esse errinho de cálculo. Só que com o passar do tempo, através da observação, notou-se essa diferença e corrigiu. A gente tem hoje o nosso calendário em que levamos em conta essas 6 horas. Essas 6 horinhas, elas vão originar o ano bissexto. Em 4 anos, somamos essas 6 horas, dá 24. E aí, acrescentamos um dia em fevereiro. É o dia 29 de fevereiro. Vocês conhecem alguém que nasceu no 29 de fevereiro? A gente brinca falando que ele faz aniversário somente de 4 anos. Outra característica desse movimento é a órbita. Ela não é uma circunferência perfeita. Ela tem um formato elíptico. É como se fosse um ovo. Ela é ovalzinha. Através dessa órbita, e pelo fato dela ser elíptica, vai ocorrentar em consequências, como, por exemplo, as nossas estações, que a gente vai ver mais para frente. Dividindo o planeta. Por que é importante a gente dividir o planeta? Principalmente para a gente poder referenciar e sempre todo mundo adotar a mesma referência. As principais divisões do planeta são através de meridianos e paralelos. Os paralelos mais famosos são a linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Vamos observar eles aqui mais para frente. Vamos começar pelos paralelos. Os paralelos, o mais importante deles é a linha do Equador. Equador, ele vem do latim equatore. Não sei se está pronunciando correto, né? Meu latim não está lá tão bom. Mas o significado disso significa igual. É uma linha que separa o planeta em duas porções iguais. A linha do Equador ela está equidistante, com a mesma distância em relação aos dois polos terrestres. Agora vem uma dica para vocês. Eu sempre usei e tem que passar adiante, tipo Rinodê. Durante a minha vida acadêmica, eu me deparei em muitos momentos com palavras e conceitos o qual eu não estava muito familiarizado. Então eu tinha um cantinho do caderno, pessoal que gosta do post-it, que eu anotava todos esses conceitos novos até eu me familiarizar com eles. Aqui estão alguns deles. Ó. O hemisfério norte, ele também pode ser chamado de setentrional ou de boreal. É só se lembrar aqui do boreal, da aurora boreal. Ela acontece no hemisfério norte. O sul, por sua vez, ele pode ser chamado de meridional ou de austral. Esse austral é só você lembrar de um país chamado Austrália. Austral se referencia à quantidade de água.
a presença de águas. O hemisfério sul possui porções preenchidas por água muito maiores do que o hemisfério norte. Outros paralelos famosos também são Câncer e Capricórnio. Tudo bem? Trouxe aqui para vocês essa imagem. Aqui ao meio, vocês podem observar em vermelho, a linha do Equador. Temos também aqui o Trópico de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul. Círculo polar ártico ao norte e círculo polar antártico ao sul. Antártico vem de anti-ártico, aquele que se opõe ao Ártico. Tudo bem? Lembra do nosso podcast, da dica da caneca? Professor, como que eu vou lembrar de Câncer e Capricórnio? Eu sempre me confundo. Lembra da caneca. O CAN de Câncer, o E de Equador e o K de Capricórnio. Fechou? E os meridianos? Vamos lá. Os meridianos têm uma história longa por trás. Diferentemente do Equador, que separa em distância equidistante dos polos, os meridianos eles são muito mais uma convenção. Em 1884, ocorreu uma convenção em Washington para que todo mundo adotasse os mesmos meridianos, porque sim, a gente usava mais de um modelo. Lá, o Brasil mandou o nosso representante. Infelizmente, nessa votação a gente se absteve, mas foi votado por adotar Greenwich como o marco zero. Greenwich, ele é um observatório real de Greenwich. Fica localizado ali perto de Londres. Tudo bem? E ele convencionou-se, então, ser o nosso marco zero. Mais uma vez, para dificultar um pouco, a gente vai se deparar com outros nomes. O meridiano de Greenwich, ele divide o planeta em dois hemisférios novamente, hemisfério oeste e hemisfério leste. O oeste também pode ser chamado de ocidental, o ocidente, e o leste de oriental, o oriente. Somando, então, tanto os nossos meridianos quanto os nossos paralelos, a gente vai ter uma base para formar o que a gente chama de latitude e longitude, que vão configurar uma rede em torno do nosso planeta. E através dela, a gente vai ter a coordenada geográfica, uma maneira de localizar qualquer ponto dentro do nosso planeta. Latitude e longitude. Vamos começar pela latitude. A latitude ela é proveniente dos paralelos. Ela faz referência à linha do Equador, que é o nosso principal marco. Ela pode ir de 0 a 90 no sentido norte ou no sentido sul. Em alguns casos, a gente pode se deparar com um número negativo, como por exemplo, menos 90 graus. Menos 90 não dá, né? Menos 70 graus. Menos 70 graus, o que a gente pode ali subentender? Que está falando do hemisfério sul. Os números negativos sempre vão referenciar o hemisfério sul. Show? E a longitude? A longitude ela provém dos meridianos. Tem relação com o meridiano de Greenwich. Greenwich é o nosso marco zero. Ele vai de 0 até 180 graus. Novamente, dividindo o mundo em duas partes, dois hemisférios, oeste e leste. E mais uma vez, a gente pode se deparar com números negativos. Nesse caso, os números negativos vão referenciar o hemisfério oeste. Beleza? Coordenadas. Observando as latitudes e longitudes, podemos então escrever as coordenadas geográficas de cada um deles, indicando seus hemisférios, norte, sul, oeste e leste. Eita, professor, você me tirou esse W e esse E da onde? Vale lembrar que o modelo internacional adotado, ele se baseia no inglês. Então, o oeste vem de W, de west, e o leste fica com a letra E de est. No inglês também é horrível, gente. Vamos lá. Eu selecionei aqui 2 pontos para a gente localizar no mapa. Latitude, menos 20.
ou 20 graus sul, e longitude menos 60 ou 60 graus oeste. E o ponto B, menos 40 graus ou 40 graus sul, longitude 0 grau. Aqui, ó. Esses pontos, então, ponto A e ponto B. O ponto A, menos 20 graus ou 20 graus sul. O ponto B, menos 40 graus ou 40 graus sul. Tudo bem? O ponto A está aqui, ó, na linha do 60 graus. A gente está aqui em cima do Paraguai. Ele pode se apresentar como 60 graus oeste ou menos 60 graus. O ponto B, por sua vez, está no ponto zero, porque ele está exatamente em Greenwich. Tudo bem? Tem alguns outros pontos que vocês vão ver no apostilado, que são o C, o D e o E. Tudo bem? E o Brasil? O Brasil é importante. Por que é importante a gente ter essa concepção do Brasil sempre de pronto momento na cabeça? Porque a gente mora aqui. Muitas das questões, a grande maioria, vai trabalhar com o nosso território. É importante saber, aqui ó, Brasília tem as coordenadas geográficas, latitude 15 graus, 96 minutos e 48 segundos, sul. Poderia apresentar com menos 15 também? Poderia. E longitude 47 graus, 57 minutos e 45 segundos, oeste. Também poderia se apresentar com um número negativo? Poderia também. A extensão territorial do Brasil, ela é gigantesca. O Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. Sendo assim, a gente vai possuir porções do território em mais de um hemisfério. O Brasil ele tem aproximadamente uns 7, assim de cabeça, por cento do território no hemisfério norte. A gente é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio passa pela cidade de São Paulo. Para finalizar, eu queria deixar para vocês novamente o reforço de pegar o material. Quem não tiver feito as listas, lá dá uma olhada. É sempre muito importante fazer os exercícios para fixar o conteúdo. E tá aqui para vocês também o site do OBA. Lá você vai conseguir ver provas antigas, fazer simulado. Acredito que o professor Tiago tem enviado para vocês também o aplicativo para fazer simulado. Fechou, gente? Lembrando também, mais uma coisa. Tanto eu quanto o Zé, a gente está disponível para vocês a qualquer momento. Tanto no WhatsApp quanto no Facebook. Às vezes a gente não consegue responder ali no momento, mas assim que possível a gente sempre busca responder as dúvidas de vocês o mais breve possível. Não se acanhem em perguntar não. Falou, gente. Até mais.